Olá pessoal, boa noite. Estamos começando encontros online. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Nós estamos realizando 40 dias de campanha de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Neto, Salete, Patrícia. Boa noite, Vera, Clarice, Shalom. Sejam todos e todas bem-vindos. Glória a Deus. Boa noite, José. Seja bem-vindo também. Estamos começando encontros online e hoje, 29º encontro. Boa noite, Madalena. Boa noite, Beth. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em nome de Jesus. Boa noite, Marli. O pessoal está chegando. Alessandra. Boa noite, Leila. Que bênção. Uma alegria recebê-los aqui nos encontros online. Serão 40 lives e hoje nós estamos na 29ª. Olha que bênção. Boa noite, Marli. Boa noite, José, Eliana, Ariela. Que bênção. Boa noite, Shalom. Boa noite, apóstolo Ricardo, já vamos te chamar, nosso convidado desta noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Santos, AD Switter, Santos, Valquíria, pessoal chegando. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Uma alegria ter todos vocês aqui. Já nós vamos começar. Já nós vamos fazer a oração, vamos ler o texto fundamental e aí eu vou convidar o apóstolo Ricardo para estar comigo aqui. Boa noite, José Hilton. Boa noite, William, Claudete. Shalom. Já nós vamos iniciar hoje, 29º dia da campanha. Olha que bênção. São 40 dias, já estamos no 29º. E hoje, lendo Apocalipse capítulo 11. Olha que maravilha. Já fizemos a leitura uma vez de todo o Apocalipse e agora já estamos no capítulo 11 novamente. Boa noite, Elza, Roberto, Laudiana, Audrey, boa noite. Boa noite, Aline. Shalom. Boa noite, Sandra e Márcia, todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Mais um minutinho, deixa o pessoal chegar, né? E aí nós daremos sequência. Boa noite, Marcos Brunetti, Meire, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos no 29º dia da campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Boa noite, Rita, boa noite, Verônica, olha aí, pessoal chegando, que bênção. As pessoas na presença do Senhor definem quantos dias jejuar, quais dias jejuar, que período jejuar. Boa noite, Jasmine, Shalom, glória a Deus, que bênção. Vamos começar então, pessoal. Boa noite, Simone, glória a Deus. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós iniciamos esta live, encontros online dentro desta campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Nós te damos graças pelas palavras que o Senhor liberou, pelos convidados que o Senhor tem trazido a esta live. Nós te adoramos, ó Deus, nós glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao que se assenta no trono, ao Cordeiro, aos 7 Espíritos de Deus, glória, honra, majestade, poder, riqueza, soberania. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Glória e majestade estão diante de ti, força e formosura no teu santuário. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós somos
gratos a Ti pelo mover do Teu Espírito. Nós somos gratos a Ti pelo que o Senhor tem feito nesses dias de campanha. Nós Te adoramos, ao que se assenta no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória. Nós Te adoramos pela Tua grandeza, pelos Teus poderosos feitos, pela Tua glória e majestade. Nós Te adoramos pelo Teu amor de aliança, as bênçãos da aliança, o plano de aliança. Nós Te adoramos, nós glorificamos o Teu nome, porque só Tu és digno. Nós nos prostramos diante de Ti. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós declaramos que o valente está amarrado em nome de Jesus. Nós decretamos que os vigias malignos são cegados, ensurdecidos e desbaratados em nome de Jesus. Ministra-nos, Senhor, através deste tempo, ministra-nos através do convidado que teremos hoje, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 34 e 35, que é o texto básico, fundamental desta campanha. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para ceifa. Ceifa é colheita. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você que está chegando nesta live, encontros online, 40 dias de campanha pela colheita sobrenatural. Vamos agora aqui convidar o apóstolo Ricardo Marciano aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Apóstolo Ricardo, que bênção. Ô, meu querido, a paz Uma do Senhor. alegria, uma honra recebê-lo aqui nestas lives que estamos fazendo pela campanha da colheita sobrenatural. E quando nós estávamos pensando nos nossos amigos, quem poderia estar aqui, e o seu nome veio à tona, e é por isso que nós temos a alegria de recebê-lo em nome de Jesus. Amém, meu querido, é uma honra grande. Eu fiquei até surpreso, assim, eu falei, puxa, o apóstolo Adriano, né, que eu te acompanho aí nas redes sociais, né, e a gente conversou um pouquinho lá nos nossos encontros do Conselho Apostólico, e para mim é uma grande honra, viu? Você está em Campinas, eu tenho muitos amigos aí em Campinas, muitos pastores aí nessa cidade. E é uma cidade que eu amo demais, viu? Eu quero deixar já um abraço aí para todo mundo que está conectado com a gente. Sim. E que bom, e parabéns por esses 40 dias, né, de campanha, porque realmente é tempo de nós buscarmos mesmo a Deus e para ver uma grande colheita. Eu creio realmente que todos nós vamos experimentar colheitas sobrenaturais. Eu creio, em nome de Jesus. Amém. E a gente sempre começa com os nossos convidados, porque nos primeiros 20 dias nós trouxemos ministrações, palavras sobre colheita sobrenatural. E nos últimos 20 dias, então, nós estamos trazendo os nossos convidados, que começamos dia 21. Né? E sempre a gente começa para que o convidado, ele mesmo, possa se apresentar, dizer quem ele é, quem faz parte da sua família, né? De onde ele veio, quem ele é, para você poder, para as pessoas, porque tem gente conectada conosco de vários lugares do Brasil, então, para que todos possam, né, te conhecer bem, né? O pessoal que ainda não te conhece. Amém. Olha, bom, eu na verdade, eu sou de outro mundo, né? Eu sou marciano, então eu sou o Ricardo Marciano, eu sou pastor titular da Igreja Apostólica da Conquista, em São Paulo,
Aqui a nossa igreja sede fica na zona sul de São Paulo, Santo Amaro, Capela do Socorro. E Sim, temos vários núcleos aí espalhados em São Paulo, na zona sul, em outras cidades, na zona oeste de São Paulo também. Sou sim. casado com a pastora Débora, sou pai do Luiz, de 22 anos, o Guilherme, de 18 anos. São Que meninos benção. lindos, a cara da mãe, lindíssimos, né? Isso que é linda. E a gente tem. Bom, eu sou engenheiro químico de formação, trabalhei no mundo corporativo também, como executivo, por quase 20 anos, né? Até um dia que Deus me chamou para o Ministério Tempo Integral, Aham. e já estamos trabalhando aí, já na obra a tempo integral, desde 2004, então já são 16 anos. Eu tenho a Aham. paternidade do apóstolo Arles, né? Sim, No Conselho Apostólico, na rede apostólica. Desde 2005, nós temos a sim, paternidade dele. E sim, também trabalho com a visão do discipulado apostólico, sim, né? Com o MDA. Eu tenho sim, um discipulador na visão, que é o pastor Odilon, da Igreja Batista Shalom de Curitiba, né? O nosso sim, presidente, pastor Henry Uber. sim. Então, a gente tem trabalhado aí para servir muitos pastores e nossa igreja local. E tem sido um grande desafio esses dias, né? Sim. Mas, assim, vendo milagre após milagre, porque Deus é demais, Deus é E eu vou poderoso. começar então, eu vou Vamos. começar então perguntando o seguinte, né? Como você disse que é engenheiro químico de profissão, olha, já é o segundo engenheiro químico na live aqui conosco. O primeiro foi o apóstolo Joaquim José, né? Ah, Que também é. é engenheiro químico. Então você é o segundo, mas cada um tem a sua peculiaridade, né? Como que foi o seu chamado, né? Como é que, enquanto você era engenheiro químico, como é que você operava e como é que foi o teu chamado? Conta aí pra gente. Apóstolo Adriano, é o seguinte, eu pastoreei igreja junto com a minha esposa e trabalhei como executivo por 10 anos. Sim, Né? O meu chamado aconteceu lá em 91, eu estava ainda terminando a engenharia, depois eu uhum, fui para a área de cosméticos, eu trabalhei em grandes empresas, na área logística também, uhum, e aí o meu pastor na época, ele abria grupos familiares. E quando sim, eu me casei com a Débora, a minha esposa, ela é cirurgiã dentista, sim. então, eu trabalhava na Zona Sul e ela tinha uma clínica aqui na Zona Sul. E a gente se conheceu num culto. E aí, então, deu casamento, graças a Deus, né? Pensa. Porque foi uma Ó, grande bênção. também é o testemunho de segundo dentista aqui. No dia Ó, 22 nós tivemos o ah, pastor Josmar, que também é dentista. Olha que benção. e ela é uma grande cirurgiã dentista, assim, a pessoa muito top. E aí a gente, quando a gente se casou, como eu trabalhava aqui para a Zona Sul e ela também, nós investimos, financiamos um imóvel, casamos e viemos morar para cá. Sim, E o meu pastor na época tinha uma visão de grupos familiares, pontos de pregação, etc. E nós começamos a nossa casa. Foi onde então nasceu a Igreja Apostólica da Conquista ali, porque aí ele jubilou, ele sim. nos emancipou, e eu então fiquei trabalhando, ela com a clínica e eu trabalhando na empresa, foi de 96 até 2003, Ah, trabalhando de dia e à noite, cuidando daquele pequeno rebanho, né? então vamos E lá. aí, Eu vou perguntar o seguinte: como é que ah, era essa dinâmica de executivo, né, líder da igreja, que a igreja que estava surgindo ali, e família? Como é que era essa dinâmica de vocês? o nosso primeiro filho, que hoje já é um doutor, tudo, com 22 anos, ele era bebê, né? Sim. E a dinâmica era o seguinte: muitas vezes eu saía de uma reunião da empresa, era o tempo de eu pegar o carro e orando em línguas, pedindo misericórdia e subir para o púlpito para pregar. Foi uma fase, não foi simples, mas nós entendíamos que Deus ia preparar um tempo para a gente ficar integral na obra. Por quê? Porque, assim, eu creio que alguém que é chamado para ser integral na obra, um pastor titular, ele tem que planejar isto. Entende? Ele Ah, tem isso que é muito ouvir importante. sim.
ele tem que planejar. Então, eu passei assim uns 3 anos, quando eu tive convicção do chamado, Sim. então eu comecei um planejamento com a minha esposa, um planejamento financeiro, eu comecei a conversar com os meus líderes sobre a gente começar a montar uma plataforma. É óbvio que eu ia sair de um cargo executivo, né, de uma multinacional, ganhando carro, ganhando muito dinheiro, para ir para uma igreja com 60 membros. É óbvio que eu tinha que ter consciência que não tinha como suprir o mesmo padrão. Até hoje não tem, obviamente. Uhum. Mas o que acontece é que a gente foi planejando, programando, não é? E meu pai, minha mãe mesmo, ela orava, dizia: olha, você só vai fazer isso por cima do meu cadáver. Mas a minha mãe é minha ovelha, até hoje está viva, graças a Deus, está tudo em ordem. E aí, quando eu fui tirar minha esposa da casa dela, o meu sogro, falecido sogro, também era um doutor, tudo. Quem foi lá tirar foi um executivo, não foi um pastor de igreja. Sim. Então, eu tinha que ter muito tato, muito juízo para eu não deixar. é, é, eu não estou falando de coisas materiais, mas eu creio que tem um momento certo, correto, da gente ficar integral na obra, né? Essa Então a gente, toda transição exige um processo de sabedoria, né? E sim, quanto mais é uma transição contundente, uma é. transição sem volta, né? E outra coisa, né, apóstolo, é a questão de você ter a convicção. Então, quando eu fui negociar com o meu vice-presidente, ele achou que eu estava com algum problema psicológico, ele queria me mandar para psicóloga. Peraí, você vai deixar esse cargo? Você está precisando de mais dinheiro? O que está pegando? Você vai trabalhar o quê na igreja? Porque eu já era pastor e Sim, todo mundo lá na empresa sabia disso. Inclusive, eu tenho ovelhas, trabalharam comigo, que são ovelhas minhas até hoje. Tem sim, pastores que eu contratei para trabalhar, que hoje são pastores do nosso ministério. sim, E aí eu falei, não, chegou o tempo. E um detalhe, eu estava crescendo num ponto que eu já ia ter que começar a ficar muito tempo fora do país. Eu trabalhava numa multinacional, então tinha tempos que você passava na Alemanha, tempos em outro país, e eu era pastor de igreja, eu sou até hoje pastor de igreja. Então aí eu conversei, orei, só que chegou um ponto que a igreja, pela misericórdia de Deus, porque eu não pastoreava direito, não tinha tempo para cuidar como eles mereciam, mas ela estava crescendo, porque assim, aham, Deus sempre viu nos dons, sim, cura, as marcas proféticas, apostólicas já estavam na nossa vida, uhum, e eu falava assim, Deus, como é que o senhor pode se mover desse jeito? Eu tinha orado 5 minutos, né? Mas eu, assim, eu dependia muito de Deus mesmo para pastorear. E aí sim, chegou uma hora, eu fui já levar minha esposa para jantar, e no jantar eu estava até meio dormindo sentado. Né? Nós fomos jantar, e ela falou, amor, eu sinto que é o momento. Falei, momento de quê? De você ficar integral na obra. Falei, uau, esse é o primeiro sinal. sim, Aí eu fui na casa de minha mãe e tal, e como é que você tá? Um pouco cansado, mas estou bem. Filho, eu estava orando, e Deus falou comigo que é tempo de você ficar. Aí reuni minha diretoria da igreja, na época a gente sempre foi organizado, né, como pessoa jurídica, e aí eles falaram, não, vamos nessa, vamos tentar pelo menos, olha, a água, a luz, o telefone, alguma coisa assim, a gente consegue te ajudar. Aí eu consegui fazer um bom acordo com a empresa de quase 20 anos, nunca tinha mexido em fundo de garantia, nunca tinha mexido nada, e então eu saí com uma segurança para trabalhar uns 3 anos sim, para ver o crescimento da igreja. Agora, o mais sério foi como Deus me chamou. Eu estava dentro da minha sala do escritório, eu tinha 2 secretárias, aquela sala com ar-condicionado muito top, muito legal. Tudo aquilo que um homem natural almeja, sonha, almeja. E não está errado, não, mas não está errado. sim, Eu acho que não tem problema. Eu acho que eu tenho vários amigos que são donos de empresas e são pastores, mas para mim, como pastor titular, que tinha que eu, conduzir uma visão de obra, etc., era mais complicado. Aí eu estava na minha sala e eu estava orando, e aí o Espírito Santo falou assim comigo: quantas pessoas podem sentar na tua cadeira? Mas veio audível, assim, eu não sei se foi no espírito, se sim, foi, como disse Paulo, não sei se foi no corpo, fora do corpo, mas eu estava na minha sala.
Sim. Falei, Senhor, eu tenho 25 engenheiros aqui, um melhor do que o outro, inclusive são melhores que eu. Ele falou, eu vou te fazer uma pergunta. Eu acho que Deus era coaching, sabe? Ele fazia umas perguntas assim. Quantos que eu posso levantar para levar meu evangelho para as nações? Quantos que eu posso levantar para um mover apostólico? Eu não tinha unção apostólica. Uhum. Eu não tinha ordenação apostólica. Falei, Senhor, eu já não sei, o que o Senhor quer que eu faça? Deus calou. Ele não falou mais nada, ele só fez uma pergunta e deixou eu avaliar. Ali eu entendi que na minha cadeira como um gerente sênior, Uhum. poderia muitas pessoas sentarem, mas para aquilo que Deus tinha de propósito para a minha vida, Isso é a essência, né? eu vejo isso se cumprindo hoje, depois de 16, 17 anos, eu vejo acontecendo o propósito, de onde Deus me levou, de onde tirou. Aí eu saí em abril, em agosto, o apóstolo Géser, você conhece o Géser Sim. da Shekinah. O Géser, nós conversamos, eu fiz um curso com ele, eu ajudava ele nas imersões, às vezes, e falou, eu vejo marcas apostólicas na tua vida. Aí ele me ungiu o apostolado local, na minha igreja local. Sim. Sim. E aí eu conheci o Arles. E aí eu conheci o Arles, a Neuza eu já conhecia, tinha feito cursos com ela, com a apóstola Neuza lá na nossa igreja. Ela foi lá, e aí o que aconteceu? Eu tinha algumas dúvidas de igreja local, que como o Géser não era pastor de igreja local, eu Sim. conversei com ele e falei, você me libera que eu vou pedir a paternidade para o Arles, porque o Arles ele é pastor de igreja também, e eu preciso de algumas dúvidas. Eu preciso falar com alguém que está no dia a dia da igreja. Ele falou, não, você está na bênção, a amizade é a mesma tal. E aí então o Arles me assumiu em 2005. Uhum. Aí ele me confirmou na Rank, a Rank estava nascendo comigo, com o Paulo de Sim. Tarso, Alberto Pires, Sim. essa turma aí que nós estamos juntos até hoje. Aí ele me levou para Costa Rica, lá no Rony Chaves, lá então confirmou a ordenação apostólica em 2005. E aí o próprio Géser, eu falei, agora eu quero cuidar bem das pessoas, eu quero ganhar muitas pessoas, porque para abrir mão daquilo que eu abri mão, eu Aham. creio que Deus tem algo para fazer. É E aí, isso. então, o próprio Géser, eu sou grato até hoje, ele falou, olha, eu estava naquele boom de G12, de M12, de tanta visão, boas visões, mas eu não testificava, eu queria algo mais light, algo mais na unção mesmo, né? Mais aquela pegada. E aí ele disse, vá para Santarém e procure o pastor Abe Uber, que lá eles estão ganhando a cidade para Jesus. Falei, Santarém, onde é isso no mapa, meu Deus do céu? Peguei um avião, fui para lá, e aí, final de 2005, então, eu comecei o aprendizado de um trabalho de grupos pequenos, alguns chamam de células, outros chamam de grupo familiar, nós Sim. chamamos de casas de milagres, e então eu ali comecei a aprender esse evangelismo de relacionamento, Uhum. e o discipulado apostólico, realmente de discipular pessoas e liberar o propósito da vida delas, né? E Aham. isso cresceu numa tamanha proporção, esse apostólico, né? Sim. Que hoje a gente discipula apóstolos, a gente tem discípulos que a gente dá cobertura. Nasceu a Sim. associação do MDA, que hoje pega o mundo inteiro, eu sou um dos diretores. Sim. E tem sido sim, aí a nossa igreja foi crescendo e estamos aí hoje. Já plantamos colégio por princípios cristãos, nossa igreja tem, e foi avançando, foi avançando. E tudo aquilo que eu aprendi lá, no mundo empresarial, na Sim. gestão, etc., me ajudou muito no ministério, entende? Aham. Agora, eu digo para todo mundo, espere Deus falar com você, porque senão Se é, Deus não falar, se não tiver uma palavra de Deus, não há um respaldo de Deus também. tem que ter um rema, tem que ter um rema específico. E o que é importante, apóstolo Adriano, Sim. isso é uma coisa que a minha esposa até ela dá testemunho sempre. Eu sempre dizia para ela que eu queria entregar o meu Isaac. Uhum. Eu não queria esperar um dia, por exemplo, oh, agora não tem alternativa, ou fui desligado, ou não tem Sim. mais trabalho, então eu vou ficar integral. E eu falei, quando eu estiver no auge, eu quero entregar o meu Isaac, o meu sacrifício a Deus. E aí, rapaz, eu saí dia 30 de abril. Dia 15 de maio, abriu uma vaga de diretorzaço, que é onde eu estava na boca para ser.
Aí eu cruzei o vice-presidente, cruzei com ele no shopping, falei, rapaz, você já sabia dessa vaga? Ele falou, eu sabia, mas você estava tão determinado, que você estava tão convicto, que se eu te falo disso, provavelmente eu ia quebrar o teu planejamento, etc. Olha como Deus faz, Pois né? é. Se eu tiver, então Sim, assim, ali eu entendi que foi assim, seria ali eu estava no ápice da minha carreira, jovem, eu tinha 37 anos, hoje eu tenho 55 anos. sim, Então, tinha muita carreira ainda, mas eu sim. não abro mão. Olha, as experiências que eu tive depois que eu fiquei integral na obra, de não ter dinheiro para pagar uma conta, um cara que era executivo, que quando eu Aham, peguei a rescisão, eu investi no meu imóvel, que é a casa que eu moro hoje. É um sim. patrimônio, uma casa muito boa, assim, mas eu falei, se eu deixar esse dinheiro parado, eu me Aham, conheço. Eu vou, isso vai gastar, eu vou investir em missões, etc. E eu preciso dar uma casa para minha família, né? Uma casa aham, maior. aham. Então, mas chegou a ter dia de, chegou a conta, eu não sei o que fazer. Aí eu me ajoelhar, falar, pai, olha, eu tô te servindo. Telefone tocar de outro estado e o rapaz de lá fala assim: escuta, pastor, eu estava orando, me dê a sua conta, que Deus mandou te abençoar com X, era exatamente o valor da Uau. conta. Você Vale a entendeu? pena, é por isso que é Vale. importante, né, a pessoa ter clareza da sua É, identidade, do plano de Deus para ela, ter essa palavra, né, essa palavra rema, para que ela possa se mover exatamente nessas horas, porque há certas horas que a emoção passa, né, a unção também parece que não flui, né, e você só tem a palavra que você recebeu para é. você se mover. E quando você tem uma convicção, então, por exemplo, hoje, quando eu estou lá com você num conselho apostólico, Sim, Deus nos levou em tantos países para ministrar. Quando eu subo para um púlpito, ou num curso, ou agora nessa fase de quarentena, a gente está dando muito treinamento online, como você está fazendo também. sim. O pessoal fala assim: e aí, pastor, como é que você está? E aí, essa fase? Eu falei, cara, eu estou no centro da vontade de Deus, eu tô feliz, entendeu? Porque você sabe que você está fazendo aquilo pelo qual Deus sonhou para você fazer, né? Isso. Eu acho que essa alegria, eu sei que também você, como um apóstolo, eu sei que você ministra a muitos líderes e pastores, e às vezes eu converso com pastores, e eu não estou pensando em ninguém, não vai nenhuma crítica, mas falta uma palavra para ele, sabe? Uma palavra de Deus, não é uma palavra Sim, minha, sua, dele, sim, dele realmente saber que ele está na convicção daquilo que ele tem que fazer, não isso. é? E aí, então, tem sido uma bênção. Deus, conforme a gente foi andando, a igreja começou a crescer. Eu sempre E hoje tive. como é que é a Igreja Apostólica da Conquista? Como é que vocês, né, trabalham, inclusive nessa perspectiva de colheita, já que vocês se movem nesse evangelismo de relacionamento e no discipulado apostólico? Como é que é o mover de vocês hoje? Olha, eu treino, eu acho que esse é o nosso papel, né? A Sim. gente treina e ativa a turma nos 5 ministérios. No ambiente da igreja nas casas, né? Uhum. Lá na casa tem que ter o apostólico, que é a paternidade, que é a reprodução, que é o treinamento, que é o envio. Tem que ter o profético, que é o ambiente dos dons, do sobrenatural, da palavra de conhecimento. Tem que ter o evangelismo, são as cruzadas, evangelismo por relacionamento. Tem que ter o pastoral, do cuidado, do amor, do carinho, deixar 99 atrás, dar uma perdida. E tem o lado do mestre, tem do ensino, né? Sim. Então, a gente tem trabalhado não só nos grupos no sentido de ganhar as almas, mas ganhar as almas e levá-los à maturidade através de uma experiência nos 5 ministérios. Né? Ah, mas o líder ele não é apóstolo, ele é profeta. Sim, mas ele tem que ter o entendimento de que precisamos ter o ambiente apostólico lá. Então a gente tem Olha, trabalhado. isso é muito importante, isso que você está Ah, colocando, né? Porque às vezes as ah, pessoas perguntam: olha, eu tenho uma igreja pequena, né? Ou eu tenho um grupo pequeno, como é que. E eu não sou.
este ou aquele dom, né? Mas isso que você está dizendo é muito importante. Eu não sou, mas o ambiente precisa estar. Isso. Mas eu posso ser um pastor, e sou um pastor, você também é, e que eu posso estar à frente de uma reunião, de um treinamento, no qual eu posso orar, Senhor, flui teus dons aqui, flui uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, Deus pode levantar o outro irmão, levantar um jovem. Agora, a questão toda é que a gente, isso é uma coisa que lá atrás eu errava bastante. Deus está me ensinando esses dias assim, no sentido de nós criarmos o ambiente para que os 5 ministérios fluam. Né? Então, vai ter momento, quando você fala de colheita, a gente fala, eu gosto muito do Lucas 10, né? de 1 a 10, ele enviou os 2 em 2, ovelha no meio do matadouro, não leva nada, entra na casa, come junto, cura os enfermos, eu gosto muito. Né? Procure o filho da paz, eu uso muito a estratégia lá do pastor Danilo de Ribeirão Preto, que são as casas de paz, né? Então, tem, assim, às vezes 1, 2 meses na igreja que a gente para tudo e vai todo mundo fazer casa de paz. Agora, se eu gerar 50 ovelhas novas, eu preciso dos pastores agora. Mas não é só os pastores do tempo integral ou os pastores com P maiúsculo. Eu preciso de um ambiente para começar a fazer discípulos. Né? Porque o pessoal tem muito mito, né? Não, eu não estou pronto para fazer discípulo, eu não tenho a maturidade ainda. Agora, quando eu olho Efésios 4, 11, 12, 13, o 11 são 5 ministérios. O 12 é para que treine, capacite os santos para eles desempenharem o seu trabalho. E o 13 fala, até que todos cheguemos à maturidade. Só que a gente tem, sabe quando eu lia esse texto? Eu lia 11, o 13 e o 12. Quer dizer, tem os ministérios, espera o cara amadurecer para depois ele treinar os santos. E ao contrário, é 11, 12, 13. Eu libero os ministérios para que as pessoas comecem a treinar, para que elas cheguem na maturidade. Então a gente cresce fazendo, pondo a mão na massa. Então, ganhou uma pessoa, a gente precisa, né? Isso eu tenho gastado a minha vida nisso. Nós precisamos agora investir nela como discípulo. Na libertação, na cura interior, no batismo do Espírito Santo, é a área que você é mestre, essa é a sua área aí que você é muito forte, aprendo muito contigo. Então, a gente, ganhei uma alma, tá, o evangelismo entrou, o ambiente de evangelista, mas agora precisamos cuidar, nós precisamos ensinar essa pessoa a se relacionar com o Espírito Santo, ele precisa aprender a ouvir a voz de Deus, nós precisamos do profético. Ele precisa começar a mexer com a Bíblia, ele precisa conhecer os fundamentos, vai entrar o ensino, o mestre vai entrar. E ele precisa entender que ele precisa ser enviado para também ganhar outros. Então tem que ter o apostólico que é o envio. Né? Então tem sido muito legal, muito apaixonante, você vê porque isso desmistifica apóstolo Adriano. Sim. Desmistifica o sentido assim, não, aquele é apóstolo, aquele é profeta, e na verdade esses 5 ministérios... ele tem que capacitar os santos nessa mentalidade dos 5 ministérios. Claro que você... Uma coisa que você colocou aí que é chave, e eu até vou provocar para você falar mais exatamente... Tamo junto, vamos lá. Que é você amadurece fazendo. Sim. Né? Porque é um mito as pessoas acharem que elas vão amadurecer tendo mais conhecimento. Né? Então, assim, é lógico, se você tem mais conhecimento, você pode ter mais entendimento. Mas amadurecimento você vai ter que fazer. Você vai ter que errar, corrigir. Fala mais pra gente as tuas experiências nesse sentido de mostrar para as pessoas que o amadurecimento vem fazendo. Olha, hoje eu estava fazendo o meu tempo sozinho com Deus e essa semana eu estou meditando o Evangelho de Mateus. Sim. Quando você vai pegar ali Jesus falando sobre os fariseus e os escribas, é impressionante, dá até dó dos caras, porque ele fala, vocês conhecem tudo. Tá vendo? Tudo que eles falam tá certinho, eles têm muito conhecimento. Mas vocês não pratiquem o que eles praticam. Não façam. Ou seja, eles tinham muito conhecimento. E aquela frase de Jesus, olha, vocês demoram para fazer um convertido, mas quando faz um convertido, vocês fazem eles filho do inferno 2 vezes pior que vocês. O que ele estava dizendo ali? Aquilo mexe com a gente.
Quer dizer, ele está querendo dizer o seguinte: você vai guardar a lei toda. Eu não estou dizendo que a gente vai sair de uma forma irresponsável, sem o Isso. fundamento bíblico, né? Tem que estabelecer os fundamentos bíblicos, claro. Mas eu tenho visto, eu que trabalho com os grupos pequenos, e o nosso trabalho é liberar muito a turma para. Eu já errei, já achei que o líder espanou, pecou, mas assim, é um ou outro. Não, 2%, 3%, o restante cresceu assustadoramente. Nem o cara imaginava que ele podia fazer uma oração e Deus curar, que ele podia trazer uma palavra, que ele podia se reproduzir em outro. Então, o que eu vejo muito, quando você pega o Lucas 10, do verso Sim. 1 a seguir, aqueles 70 que Jesus enviou, aqueles caras não sabiam nada, absolutamente nada. Eles tinham que ir na dependência total da autoridade que foi transferida de Jesus. Eles não conheciam absolutamente nada. Ó, vocês vão entrar lá, vocês vão expulsar demônio, vai curar enfermo, vai ter ameaça, vocês vão ser ovelha no meio de lobo. E eles foram. Então eles tinham que ir debaixo de uma dependência do Espírito Santo. Então o que a gente tem que tomar cuidado, principalmente a igreja apostólica tem muito isso, né? Uhum. Uma igreja apostólica ela está sempre enviando muita gente para as casas, para missões, para curso. E a gente tem que entender que, por exemplo, eu tenho coisas que quando eu comecei meu pastorado, que hoje eu, com amor e carinho, eu dou risada, falo, pô, eu fiz isso, meu Deus. Mas por que a gente vai ganhando a tarimba? Porque a gente vai Por- andando, E porque vai fazendo. vai fazendo, vai pondo a mão na massa. Isso. Entendeu? Aí Moisés está clamando por quê? Pisa na água, cara, avança. Entende? Então, às vezes, nós estamos esperando. Eu gosto muito da passagem dos 10 leprosos, né? Sim. Enquanto estavam indo, foram curados. Né? E pode Isso. ir, tua filha já está liberta, pode ir, teu servo já foi curado. Então, esse pode ir é uma disposição de fé. A Entendeu? mesma Tem que coisa, ir. por exemplo, dentro disso que você está colocando, né? A mesma questão, por exemplo, José estava preso. Se ele Sim, fosse esperar sair da prisão para exercer o dom, ele nunca sairia da prisão, porque foi exercendo o dom em isso. exercício que tirou ele da prisão. Então, Uau. até a questão de libertação, tem muitas pessoas que elas É. não entendem que até o processo de libertação flui a partir do momento que elas exercitam os seus dons, que elas têm disposição de servir os outros com os seus dons. É. E outra coisa, se Deus esperar, ou esperasse, cada um de nós ficarmos perfeitos, o evangelho tinha parado lá em Jesus. Né? Isso. Porque você vai pegar o Atos 10 lá, Pedro tem que ser tratado naquele lençol dos animais para poder ir na casa do Cornélio. Pedro, Sim. que a sombra, em Atos 5 diz que a sombra de Pedro curava o enfermo. Uhum. Era cheio de unção e poder, mas ele tinha barreiras, ele tinha ainda religiosidades dentro dele que ele precisou ser curado. Né? Então, assim, eu acredito que esse é um grande mito que tem que cair por terra, que eu tenho trabalhado na minha própria vida como líder, Uhum. né? E ajudado as pessoas também. Eu não estou dizendo, pega aí com todo carinho, um Zé Mané, que ainda está com um monte de pecado, que não sabe nem Não, onde tá, isso. né? Mas eu estou dizendo Sim. assim, poxa, vamos crescer, vamos amadurecer andando, Isso. fazendo. Né? Quando o É, pai do filho pródigo ele bota a sandália nova, como é que estava aquele filho pródigo? Qual é a mentalidade daquele cara? Põe anel, põe vestido, mas pôs uma sandália nova também. Aquilo ali é uma figura de vamos caminhar, uma nova jornada. O cara acabou de chegar da comida dos porcos, da prostituição, mas eu acredito, vamos avançar? Você é meu filho, eu estou contigo. Né? Vamos caminhar. Então eu acredito muito nisso. E isso é o discipulado apostólico. Isso não é um modelo, não é uhum. uma metodologia de trabalho, mas é realmente andar com as pessoas, porque se eu sigo a Jesus, eu tenho que ajudar ela a seguir a Jesus também, né? Porque, por exemplo, Jesus, ele disse: a minha comida é Isso, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ó, é, você nasceu, você precisa de comida, não é? Então, quando você nasce no reino de Deus, você já nasce precisando de comida. E algo que Jesus coloca que é fundamental,
em termos de comida, não é só conhecimento, tá? Não é só o alimento da palavra, envolve a missão, envolve esta operação na missão. Então, quando as pessoas são inseridas no reino e elas não têm a missão, né? Fazer a obra de Deus segundo sua identidade, segundo os seus dons, segundo o plano de Deus para elas e tal, né? Ela vai ficar desnutrida. É. Ela vai ficar sempre desbalanceada. Eu sempre brinco que o Espírito Santo, João 7,37, Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem uma dinâmica nisto. Né? Um rio, ele vai de uma nascente, a nascente está no próprio Cristo, que sai do trono, a água e tal, vem para nós, dentro de nós, ele tem que fluir, é rio. E se ele não fluir, aí vira represa. Aí a água fica parada. E eu sempre faço uma brincadeira, vou pedir permissão para fazer a brincadeira, que a água parada dá dengue. Então é por isso que tem muito cristão dengoso, entendeu? Por quê? Porque não está fluindo. E eu não estou pensando em ninguém, eu já fui dengoso também, eu já fui batedor de cartão de domingo, eu já fui. Eu nasci na igreja evangélica, até um dia que eu entendi o chamado, o propósito, conheci o Espírito Santo, aí minha vida mudou. Sim. Eu nasci, minha mãe quase me gerou no banco de igreja evangélica. Uhum. Então, eu sei o que é ser um crente nominal, mas se cada cristão soubesse como é gostoso você descobrir o seu propósito em Deus, como a tua vida flui de uma forma azeitada, fica tão gostoso, tudo flui, saúde, unção, amizade. Olha, eu estou numa live com você hoje, nunca imaginei isto. Há 6 meses atrás, talvez, há 1 ano atrás, eu não te conhecia. Então, Deus fazendo conexões, amigos, irmãos em Cristo. Poxa, que legal, a partir de hoje, você está orando por mim, eu estou orando por você. Então é tão gostoso, né? E só que o diabo quer que a gente não enxergue o propósito. É por isso que lá em Mateus 13, Mateus 16, o 13 a seguir, quando Pedro tem a revelação do Cristo, logo em seguida Jesus começa a falar sobre a morte, sofrimento, ressurreição, né? É forte esse negócio. Aí eu vou morrer, vou ser entregue na mão dos religiosos. E o Pedrão, rapidinho, não, de jeito nenhum. Ele toma uma invertida de Jesus. Ô, Satanás, vai para trás, mano. Arreda, você não cogita, você está fora do propósito. E então ali, Pedro volta para um campo muito da piedade, da autocomiseração, de, pô, Jesus, não faz isso, cara, pensa em você. E na verdade Jesus estava focado num propósito, ele quer dizer, convém que eu vá, é importante, eu vou sofrer, vou morrer, mas eu vou ressuscitar e vou receber o nome que está acima de todo nome. Isso. Então às vezes, até hoje o pessoal fala, você é louco, cara, ter saído do teu trabalho. Você é maluco, às vezes até um parente meu brinca e fala, rapaz, você não devia estar bom da cabeça. Eu falei, eu estava ótimo da cabeça e talvez hoje eu teria muita coisa material, mas talvez eu estaria fora do propósito. E sabe como eu estar? Como você falou aí, passando fome. Não de dinheiro, não de carro, não nada disso, mas passando fome porque algo ia ficar vazio aqui dentro para aquilo que Deus sonhou. Então, o pleno potencial de Deus, ele não seria estabelecido. Por exemplo, quando a pessoa está desalinhada com o propósito, com a missão que Deus tem para ela, né, dentro do plano, coloca em risco a descendência. E é isso que muitas vezes a pessoa está pensando nela, né? E ela não se dá conta que isso vai afetar a descendência. Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Isso é muito forte. Eu vejo, por exemplo, meus pais são cristãos, né? São minhas ovelhas, congregam na outra unidade nós. E meu sogro e minha sogra é ovelha nossa até hoje, meu sogro já descansa no Senhor. Mas eu vou vendo a linhagem, né? A minha esposa nasceu numa igreja batista também. Então você vai vendo Deus fazendo conexões. Meus pais, meu sogro e minha sogra, aí juntou eu com a minha esposa. E agora eu tenho 2 filhos e eu creio. Não sei se Deus um dia vai chamá-los para ser pastores titulares de igreja. Eu oro para que Deus cumpra o propósito isso na vida deles. Né? Isso.
mas eles estão tudo na obra. Ontem estavam no Sim, culto comigo ministrando e estamos juntos, mas são meninos, sim, são jovens, né? sim, Mas eu creio que assim Deus ele honra esse legado, ele visita até 1000 gerações com bênção, sim. né? Então, então isso é muito, muito, muito legal mesmo. Ah, então, esse papo está maravilhoso, mas eu queria saber de você o seguinte: Sim. você tocou nessa questão da pandemia, que algumas pessoas perguntam para você, né, como é que está a pandemia, etc. Qual é a sua perspectiva profética? E agora eu vou entrar na questão profética de colheita para os dias à frente, dessa colheita sobrenatural. Que perspectiva que Deus tem colocado no seu coração? Apóstolo, aí você fez assim, você mexeu no meu coração agora. Por que que eu te digo isso? Porque eu tô com uma expectativa, uma alegria no espírito. Uhum. Por exemplo, esses dias de quarentena, ontem, o que tem de gente se reconciliando no culto online, gente que está participando de grupo familiar através de aplicativo. E eu percebo que, primeiro, essa quarentena mexeu com a estrutura dos cristãos, tirou a gente de uma zona de conforto. O pessoal está Uhum. orando mais, está jejuando mais, a coisa vai apertar, nós estamos no princípio aí, vai passar esse corona, daqui a pouco vem outras coisas, e realmente eu creio que Deus está sacudindo a videira para ver realmente a coisa, para a gente se estabelecer. Segundo, eu acredito que o incrédulo, eu estou falando em termos de Brasil, Sim. ou incrédulo, ou desviado, ou aquele frio na fé, ele está vendo que o caldo está entornando, o torniquete está apertando. Então, eu acredito que nós vamos viver o Lucas 5, assim. Nós vamos lançar a rede, debaixo de uma palavra de Jesus, nós vamos puxar colheita e pescaria sobrenatural. Eu tô com muita alegria, assim, sabe? Eu sinto que Sim. vai vir um avivamento de norte a sul, leste a oeste no Brasil. Eu sonho, é um sonho que eu tive. É um Uhum. dia a gente lá do norte, nordeste, aqui, a gente fazer um dia nacional, uma semana nacional de evangelismo, toda a Sim. igreja na rua, entendeu? Entrando nas casas e realmente levando o poder de Deus, curando os enfermos, fazendo milagres. E só que aí a igreja tem que estar pronta para cuidar dessa colheita que vai vir. Limpar a libertação, a cura interior, limpar esse peixe para ele dar mais fruto, né? Limpar mesmo. Então eu estou assim, eu estou assim com uma expectativa de avivamento de avivamento. Eu teve dias nesses últimos 90 dias aí que eu estive sozinho na igreja com a equipe de mídia, um violão, um teclado e eu sozinho, olhando para uma câmera. Isso. Presença de Deus tão forte que eu não sentia quando eu tinha 500 pessoas por culto lá dentro. Falei, Deus, o que que é isso? Ele falou, agora você está dependendo só de mim. Não É, tem plateia para bater palma, não tem ninguém para você brincar, para dar risada. Agora, meu irmão, olha para lá e fala o que eu quero que você fale. Não se preocupe com quem está te olhando, se tem cara feia, se não tem. Pregue a palavra. E tem sido muito forte, tem sido assim muito forte. Então eu acredito que também Deus nos preparou para usar a mídia também. Eu confesso que eu era bem fraco nisto, né? Embora a gente tenha uma estrutura digital muito legal, mas eu mesmo nunca dei tanto foco para o culto online. Sempre a gente tinha lá a igreja lotada, sai um culto, entra outro. E aí eu entendi que há um rebanho digital. isso. Eu tô com ovelha no Japão, em Portugal, Espanha, Paraguai, Uruguai, Israel. O pessoal vai mandando lá. Eu tô aqui. Eu falei, mas da onde? Ah, um parente meu mandou o link. E gente se convertendo, gente sendo curada. Ontem recebi de Portugal ao vivo lá uma mensagem. Estamos aqui. Outro lá nos Estados Unidos. Eu falei, gente, nós estamos fazendo discípulo das nações Isso. Mas através da rede. uma das coisas que Deus tem já faz né, durante essa campanha, tá? Eu sempre gosto de orar por volta da meia-noite. Tá? Ah, É o legal. horário que eu gosto de orar. E esses dias da campanha, eu tenho, já que eu gosto, eu tenho ido, às vezes, até 1 hora, 1h30, buscando ao Senhor depois da meia-noite. E realmente, uma das coisas que tem ficado muito forte nessa próxima década é que
o apostólico precisa trabalhar intensamente o evangelismo e o cuidado pastoral. Então, Isto. isso que você colocou neste tempo de colheita sobrenatural, e principalmente, né, quando nós falamos, igual você falou, né, não é necessariamente os evangelistas e os pastores, mas esse ambiente, essa Isto. perspectiva, né? Mas se é necessário e é a perspectiva, muito mais os que são, de fato e de Sim, verdade, evangelistas e pastores. sim. Eles precisam se dar conta de que nós estamos entrando numa década que Deus vai, assim, entornar o caldo se eles não se posicionarem por causa deste tempo tão tremendo de É. colheita e que precisa cuidar dessa colheita, né? É verdade. Apóstolo, eu creio o seguinte, que aquilo que você está falando é a mentalidade. Quer dizer, o apostólico, que é aí o pai, vamos dizer assim, né? Normalmente são pessoas que têm uma visão nítida em relação aos 5 ministérios fluindo, né? Eu acho que é por isso que Deus está restaurando o apostólico. Sim. Nós temos a responsabilidade de ativar esses 5 ministérios no ofício, quem são os apóstolos, e esses do ofício realmente terem uma mentalidade de ativar os santos. Né? Isso. Porque a obra não vai ser feita por meia dúzia. Eu Não. creio que é o corpo local, e esse é o grande desafio. Por quê? Porque eu acredito que os últimos anos foi criado, eu não estou pensando em ninguém, eu posso falar do meu rebanho, uma igreja um pouco consumista, aquela igreja que, uau, que palavra, domingo, puxa, que legal, libertação na quinta, fui lá na célula quarta, não, mas cada santo entendendo o seu papel de receber e dar, né, no sentido de eu me fortaleço, eu recebo, mas eu estou trabalhando, eu estou liberando os propósitos, os dons, os talentos, né, a parábola do talento. Jesus se alegrou tanto que recebeu 5 e devolveu 5, quanto que recebeu 2 e devolveu mais 2. Quer dizer, não tem mais ou menos importante. Agora, o que ele não curtiu, ele deu assim, ó, um dislike, é aquele que errou. Essa parábola mexe muito comigo, quer dizer, você vai enterrar aquilo que ele te deu, foi ele que deu para você. E porque teve medo, receio, não estou pronto, estou imaturo, ou tem demônio, tem capeta, tem retaliação, tem não sei o quê. Então eu acredito que... O senhor é muito rigoroso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ajudar essa turma, e isso vale para nós também, para a gente multiplicar talentos, né? Multiplicar talentos. Eu acredito que, inclusive, o nosso conselho apostólico, eu creio muito nisto também. Ali tem uma somatória de dons e talentos que nós temos, já falei isso para o apóstolo Ares com muito amor e carinho. E eu creio que ele já está pensando, tal, mas nós temos que ter uma plataforma mesmo, digital, alguma coisa, para nós ajudarmos a ativar. Porque se Deus levantou um conselho apostólico, é para a gente entender o treinamento e ativação dos 5 ministérios para todos os santos, né? E isso não se passa numa conferência de 3 dias. Isso aí, às vezes, tem que ir caminhando, tem que ir fazendo, e principalmente passa muito pelo processo de conscientização, né? De isso. despertamento, conscientização, e são os processos, né? E ajudar os pastores também, porque, assim, eu falo que eu estou com muita alegria. Você também está. Eu estou com uma expectativa muito boa que eu acho que eu nunca tive. Mas não é a realidade de alguns amigos meus. Ele não sabe se volta à igreja. Ele não sabe como ele vai pagar aluguel depois. Né? E só essa semana eu tive 4 conhecidos que já, eu falo isso com muita dor no coração e oro por eles, mas pastores auxiliares já racharam. Ó, a gente não volta mais, já montei meu grupo. Assim que retomar, nós vamos... Então, assim... Eu creio que também essa quarentena tá sacudindo no sentido de aliança. Você, na tua oração inicial, você falou da bênção da aliança. Quem é que tá mesmo? Vamos mesmo? Se já tiver que espanar, meu lindão, você espana, porque os próximos 10 anos nós vamos ganhar milhões para Jesus. Isso. E até você já me fala logo. Já me fala logo, olha, não conta comigo, legal, porque eu não vou ficar investindo aí bala
né? Então vamos nessa, né? Vou tentar te ajudar, te persuadir, tentar te influenciar, mas eu acho que vai ficar muito claro aquela que a palavra fala, a diferença daquele que serve e aquele que não serve. E aí vem a minha pergunta, exatamente. Eita, nós. Como é que você faz com quem você percebe que não está afim? Então, por exemplo, você sabe que a pessoa tem potencial, tem chamado, tem dom, mas não pega no tranco. Como é que você faz? Uau, essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é de 1 milhão. Olha, eu tenho entendido o seguinte, que se não vier por uma revelação, um chamado de Deus para a pessoa, Uhum. eu confesso que eu já perdi pessoas porque eu forcei a barra. Eu tentei convencê-la e, em alguns casos, perdi até o amigo. Porque eu tentei mostrar para ele esse potencial. Não, não, eu estou focado. Me lembro muito daquela parábola do banquete. Quer dizer, vai lá, eu te convidei para vir, não posso. Eu comprei um arado, eu comprei um terreno, eu comprei. E aí vai ter que se acertar com o rei, porque o rei que ficou irado. Quer dizer, Sim. o meu papel é ir para as encruzilhadas chamar a turma para encher a sala do banquete. Então, assim, hoje eu tenho entendido que muitas vezes eu ficava um pouco azedo, sabe, mal-humorado. Mas eu Uhum. sei que isso é só comigo, eu sei que com você não acontece. Mas é porque a gente, como pastor, a gente quer ver as pessoas crescendo. Sim, E sim. eu começava a ficar, isso já faz alguns anos já, eu ficava meio azedo e ao invés de eu realmente dar o meu melhor, a minha melhor unção, meu melhor sorriso, meu melhor amor, meu melhor treinamento para quem estava afim, eu acabava deixando o azedo contaminar aqueles que estavam querendo fazer direito. Uhum. Né? Então, eu aprendi a amar. Vai ter gente que vai bater cartão de domingo. Ele vai para o céu também. Ele vai estar lá comigo no céu. Ele é dizimista, ele toma ceia comigo, mas é aquilo, não me comprometa. Como tinha pessoal que só seguia Jesus porque queria multiplicação de pão e peixe. Então, amém, a gente aprendeu a amar. Agora, se realmente a pessoa está afim, ela se manifesta que está, aí esses eu tenho realmente treinado, trazido perto, café da manhã. Aí, então a gente entrega o nosso melhor, que Jesus fazia. Ele amava, beijava todo mundo, mas os mistérios do reino eram com aqueles 12 caras lá depois sozinho, né? Então Apóstolo Ricardo, a nossa conversa está muito boa, mas o tempo está o assim, tempo deu, né? tá terminando. Não, ainda tem uns minutinhos, mas assim, eu quero colocar isso para você assim dar aquela palavra que para incentivar a galera nessa colheita sobrenatural. Você me perdoe por interromper, mas é Imagina. por causa Eu que do peço horário. perdão, porque a gente vai se impor. Falei para você, você mexeu no meu coração. Né? Eu quero deixar Não, uma tá muito palavra bom. para. Desde já eu quero Primeiro, agradecer. Muito bom. amém. Glória a Deus. Eu que agradeço, porque conversar contigo é muito light, porque a tua cabeça é rápida e você é um cara muito inteligente, muito ungido, então a gente aprende muito. E Muito eu quero deixar uma obrigado. palavra, de encorajamento mesmo, que você realmente entenda que cada um de nós não somos um acaso, né? Se nós fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos deu o dom do Espírito Santo, é Cristo em nós, esperança da glória. Se nós somos a arca da aliança do Novo Testamento, nós conduzimos a presença, não é para você ficar em depressão, em tristeza, abatido, jogado, pensando que Deus não quer te usar, porque Deus quer usar cada um dos seus filhos. Você é filho Amém. amado de Deus, e eu vou deixar o Mateus 7, de verso de 7 a 10. Pedi e te será dado, busque e você vai encontrar, bata na porta que a porta vai ser aberta. Então eu deixo essa palavra, obrigado apóstolo Adriano, um beijão para Muito você, obrigado. conte com um amigo sempre, que eu já estou contando com você, e Sim. vamos ganhar multidões para Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, apóstolo Ricardo Obrigado. Marciano. Agradece a esposa, a pastora Débora. Isto, Deus abençoe. Abençoa também. Um grande abraço para os filhos e para toda a amém. sua liderança. Um grande abraço. Muito Outro obrigado. querido, você Tchau, também. tchau. Tchau. E aí, irmãos, glória a Deus. Estamos encerrando aqui. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.